Boa noite, que Deus nos abençoe, possamos todos nós termos aqui nessa noite um encontro proveitoso, agradável, e consigamos aqui fazer algumas reflexões em torno dos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. Nós temos oportunidade de ler no primeiro capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, algo assim: a lei natural é a lei de Deus, a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe diz o que ele deve ou não fazer, e ele só se torna infeliz quando se afasta dela. Lemos também: a lei natural ou divina é de todos os tempos, de todos os lugares. Ela é eterna e imutável como o próprio Deus. A mim me parece que não nos ocorre nenhuma dúvida com relação ao fato da lei divina ser eterna, ser também imutável. No entanto, cumpre que façamos em torno disso algumas reflexões. Apesar da lei divina ser eterna, imutável, ser de todos os tempos, o modo como ela tem sido trazida para a humanidade em todas as épocas, porque em todas as épocas houve reveladores, missionários, aqueles que muitas vezes chamamos de profetas. Em todas as épocas, cada um deles viu-se diante da necessidade de apropriar aquilo que dizia a capacidade de entendimento das pessoas, ajustando ao lugar, dando muitas vezes uma coloração própria àquela cultura, àquele lugar, àquele tempo. Mas também há um outro fato, um outro fator. Os próprios reveladores, os missionários, esses que em todos os tempos têm sido enviados a nós para trazer informações, para fazer revelações, nem sempre eles próprios estavam de posse da plena verdade. Muitas vezes eles também tinham limitações. Eles falaram de acordo com os recursos que possuíam. Agora, uma coisa que realmente varia muito, que tem variado muito ao longo de todo o tempo, e que com certeza ainda continuará variando por muito tempo, é o modo de compreensão da nossa parte. Como nós recebemos e assimilamos essas informações, essas revelações que vão sendo trazidas ao longo do tempo. Essa diversidade, digamos assim, entre as pessoas, é uma coisa tão notória, é uma coisa tão evidente, que qualquer um de nós facilmente admite essa diversidade. Nós temos algumas informações dentro da própria doutrina espírita acerca da igualdade. Então esse é um tema que precisa de uma reflexão um pouco mais aprofundada. A questão da igualdade entre as pessoas, entre os espíritos, a igualdade entre os homens, vamos dizer, está tratada com muita propriedade aqui, especialmente no Livro dos Espíritos. No capítulo 9 da terceira parte, existe uma das leis morais, dentre as 10 que compõem
essa parte do livro. Uma delas chama-se Lei de Igualdade. Mas é preciso um entendimento mais aprofundado um pouquinho a respeito disso. Todos nós admitimos a questão da igualdade entre as pessoas. Por exemplo, esse capítulo se inicia com uma pergunta: todos os homens são iguais diante de Deus? Então vejamos, igualdade diante de Deus. Aqui nós temos essa informação. Sim, é óbvio que essa resposta tinha que ser positiva. Somos todos iguais diante de Deus. Porém, há que se fazer necessariamente algumas considerações a respeito disso. Em que consiste essa igualdade? Não é? Então aqui nós temos o seguinte: todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos, e com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. A isto, Allan Kardec acrescentou aqui um comentário de sua parte, um complemento, dizendo assim: todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais. Todos nascem com a mesma fragilidade. Todos estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói, assim como o do pobre. Deus não concedeu, portanto, superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais diante dele. Esse ponto número 1 desse capítulo, igualdade natural, fica nisso. E é a isto exatamente que se resume a igualdade. Porque tudo ou mais que nós observarmos nas pessoas são desigualdades. Ou seja, se nós olharmos, aqui nós estamos em cerca de 40 pessoas, em torno disso. Aceitamos com a maior naturalidade possível, todos nós aceitamos, que aqui não há duas pessoas iguais. E eu não estou falando do ponto de vista físico. A menos que aqui houvesse 2 gêmeos univitelinos, por exemplo, que são gêmeos idênticos. Isso é possível. Fisicamente pode haver igualdade. São clones. É quando um espermatozoide fecunda um óvulo e dali nascem 2 pessoas. Esses são necessariamente do mesmo sexo, são fisicamente absolutamente iguais. São clones, são raros, mas existem. Os outros gêmeos, nós sabemos que são gerados de forma diferente. É um espermatozoide para cada óvulo. Então, eles nascem, às vezes, parecidos, mas não necessariamente. Os univitelinos são idênticos. Então, do ponto de vista físico, é possível que haja essa identidade. No entanto, nós estamos falando do ponto de vista moral. Moral na definição que dá a doutrina espírita. O uso da palavra moral, como muitas vezes ocorre dentro da codificação, em contraposição à material. Então entendamos aí, inteligência, moralidade, qualidades, personalidade, tudo que não é pertinente à matéria está no campo moral. Então, igualdade moral, considerados todos esses aspectos, não existe. E nós podemos ir além. Nós somos hoje na Terra encarnados, já passamos dos 7 bilhões de pessoas. Faz tempo. Não há duas pessoas iguais. Repetindo, do ponto de vista moral, não há duas pessoas iguais. Então, quando se fala em igualdade aqui, e nós aceitamos isso como uma verdade, é preciso que entendamos sob quais pontos de vista estamos considerando essa igualdade. Porque quanto ao resto, fora esses pontos que foram abordados aqui,
tudo que existe são desigualdades. A lei natural é de todos os tempos, de todos os lugares, é eterna, imutável, como o próprio Deus. Ok. Aqui nós vamos encontrar essa consideração já feita. Nós recebemos e compreendemos de maneira muito diferente, muito diversa, as informações acerca da lei de Deus. Por exemplo, a pregação do Evangelho. O próprio Cristo falou sobre essa diversidade. Como espírito puro ou perfeito, na denominação espírita, ele tinha pleno conhecimento, ele tinha total conhecimento dessa realidade do ser humano. Ele sabia muito bem sobre o que ele estava falando. Então, nas suas pregações, ele também levou isso em consideração. Provavelmente em diversas partes, mas há uma parte mais específica dos evangelhos em que ele aborda essa questão de uma maneira muito clara, muito embora através de uma parábola, mas ela é muito clara. Dá claramente a entender como é que ele contemplava essa diversidade, como é que ele a conhecia e como é que ele a considerava. Portanto, antes de entrar propriamente nessa apreciação do que ele diz, vamos estender um pouquinho aqui para o item 2, onde começam a ser abordadas as desigualdades. E é preciso que a gente entenda bem, se somos iguais diante de Deus, quais as razões pelas quais somos tão diferentes? Por que um sofre mais, outro sofre menos? Por que um passa por uma doença que o outro não passa? Por que isso, por que aquilo? Por que você se considera altamente infeliz, com problemas sérios, gravíssimos, e o outro não tem os mesmos problemas? Então é preciso que a gente tome essa questão do ponto de vista espírita, porque senão a gente não vai conseguir entender. A partir então da questão 804, que é a segunda daquele capítulo ali, nós começamos a entender mais claramente as razões das desigualdades, as razões da diversidade entre as pessoas. O que o Espiritismo vai dizer? Primeira coisa, ponto básico: existe um momento zero para qualquer espírito. Todo espírito tem o seu ponto de partida, e ele é sempre o mesmo para todos, invariavelmente. Deus não cria desigualdades, Deus não concede superioridade natural a ninguém, não há privilégio na criação. Há, porém, em torno disso, um ponto altamente relevante que tem que ser considerado. Todos nascem em igualdade de condições, todos partem do mesmo ponto, mas não ao mesmo tempo. Então essa é a informação-chave. Deus tem criado de toda a eternidade. Imaginemos o que seja a eternidade. Para a gente pensar um pouquinho, pensemos num tempo longo. Pensemos aí em 10 trilhões de anos, por exemplo. Muito longe da eternidade. Eternidade é a eternidade, não tem começo. Não sabemos quanto tempo recua. 300 trilhões de anos. Ora, se Deus tem criado de toda a eternidade, em todos os tempos, houve espíritos evoluindo, construindo a sua trajetória de crescimento e alcançando o grau máximo de aperfeiçoamento, espírito puro ou perfeito. Ora, a partir então desse ponto, ao longo de uma sequência quase infinita, nós vamos progredindo, nós vamos realizando o crescimento. Deus cria a todos simples e ignorantes. Deus não cria espíritos bons nem espíritos maus. Cria-os
simples. Significa nem bom, nem mal. E ignorante. Zero de conhecimento. Iniciando então, a partir desse momento, uma trajetória de desenvolvimento, que vai se estender quase não, vai se estender ao infinito, a partir daqui. Nós só não dizemos que o Espírito é eterno, porque a significação principal da palavra eterno significa aquele que não tem começo nem fim, né? Então a gente não costuma aplicar isto ao Espírito, porque o Espírito, segundo a doutrina espírita, teve começo. Nós poderíamos com mais propriedade dizer que o Espírito é imortal. A partir desse ponto, começam a surgir as desigualdades. Elas vão se estabelecendo a partir daqui. O que nós temos de informação nessa questão número 804 é que as diferenças de aptidões, a diversidade de aptidões ou desigualdade entre as pessoas, se deve basicamente a dois fatores. Um deles é o tempo, o grau de experiência, o tempo que cada um já viveu, um número maior ou menor de reencarnações, que naturalmente proporcionou a cada um grau maior ou menor de experiência. Mas há um segundo fator, que também é altamente determinante, que se chama vontade, que é o uso do livre-arbítrio. Às vezes o espírito com mais tempo, maior número de encarnações, está mais atrasado do que um que foi criado há menos tempo. Isso se deve ao fator vontade, aplicação, determinação, o modo como cada um se aplica ao seu processo de crescimento, o modo como cada um procura realizar o seu crescimento, o modo como cada um se preocupa com isso e se dedica a isso. Então, do nosso ponto de vista, do ponto de vista da doutrina espírita, fica assim estabelecido: Deus não cria desigualdades, não cria privilégios, mas elas vão se estabelecendo ao longo do tempo, por conta do grau de experiência de cada um e o esforço que cada um vai realizando. Agora, apesar de não criar desigualdades, Deus permite que os desiguais convivam, e é esse o nosso cenário. É por isso que nós enxergamos aqui tanta diversidade. Deus permite que os desiguais convivam, para que os mais adiantados possam ajudar o progresso dos mais atrasados, e segundo, para que essa convivência, esse intercâmbio, essa visão da dificuldade alheia, essa visão do sofrimento alheio, possa despertar em cada um o sentimento de caridade, que a lei de caridade possa ser cumprida. Colocado isso, enxergando as coisas dessa maneira, nós compreendemos facilmente por que o cenário na Terra se apresenta dessa forma. E aquela pessoa que sofre mais, se nós sofremos muito, nós vamos ter que compreender que nós estamos construindo isso ao longo de muito tempo. Nós vamos ter que compreender que essa é a nossa realidade atual, fruto daquilo que nós já realizamos ou que deixamos de realizar até aqui. Então, a nossa situação de hoje se deve àquilo que foi feito anteriormente, ou que deixou de ser feito. Cumpre, entretanto, que nós compreendamos mais profundamente ainda que mudar esta realidade, que mudar esta situação, caso ela não nos agrade, também corre por nossa conta. Nós podemos mudar essa realidade. Eu disse aqui no início a frase inicial, a frase que começa o capítulo 1 da parte 3ª. A lei natural é a lei de Deus, a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe diz o que ele deve ou não fazer, e ele só é infeliz quando se afasta dela.
E se nós quisermos ir até o capítulo 1 da última parte, penas e gozos terrenos, nós vamos encontrar ali a questão 920 e a questão 921, que também vão reforçar essa compreensão. Podemos ter felicidade plena na terra? Não. Por que que não? Porque aqui é um mundo de provas e expiações, e a vida foi dada a cada um aqui como prova ou como expiação, ou ambas as coisas. Cumpriria então perguntar: o que é que eu estou fazendo aqui? Por que que eu estou aqui e não estou num mundo melhor? Problema nosso. Na nossa trajetória de crescimento, nós ainda não conseguimos conquistar dar esse salto. Apenas isso. Está em nossas mãos realizar isso. Está ao nosso alcance. Cumpre apenas que o esforço colocado nisso seja suficiente para que a gente possa galgar uma condição melhor. Aqui na terra não existe felicidade plena, felicidade completa. Um problema ou outro sempre vai ter. Por quê? Que é um mundo de provas e expiações. E depois, na sequência aqui, da questão 921, ele vai perguntar aqui: até que nós alcancemos uma condição melhor, nós não podemos gozar de uma felicidade relativa. E aqui, essa informação vem apenas complementar aquilo que já foi dito. O homem é, na maioria das vezes, o artífice da sua própria infelicidade. Notem que a palavra usada aqui é homem, não é espírito. Ele está dizendo do ponto de vista terreno, do sujeito encarnado. As palavras na obra do Kardec são muito precisamente empregadas. Homem é tecnicamente tem um significado, é o sujeito encarnado. Você começa lá atrás, vai ler assim: há no homem 3 coisas: alma, perispírito e corpo. No homem, depois que desencarna, some o corpo, fica só a alma e perispírito, que vão compor o chamado espírito, com E maiúscula, né? Então aqui ele vai dizer: o homem é, na maioria das vezes, o artífice da sua própria infelicidade. E aqui ele vai dizer de novo aquilo que já foi dito lá naquela frase que eu mencionei. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência num mundo como este. Colocadas as coisas dessa forma, nós passamos a compreender, do ponto de vista espírita, com bastante clareza, o cenário em que nós estamos inseridos, os porquês da diversidade, os porquês das desigualdades. Nós sabemos que isso se deve à nossa própria condição, à condição própria de cada um. E aí, quando Jesus contempla isto, e ele o faz na parábola do semeador, camarada, eu vou usar o preto aqui, porque o verde está muito fraquinho, tá? Sem duplo sentido, ok? Em Mateus 13, em Marcos 4 e em Lucas 8. Essa parábola está presente nesses 3 evangelhos oficiais. Os evangelhos oficiais são 4, como nós sabemos. Ocorre que, em algum momento, por volta do século II, ali pelo ano 160, uma autoridade religiosa decidiu quais seriam os evangelhos que seriam inseridos no cânone, né? E foram esses 4. Havia dezenas de evangelhos, acho que todo mundo sabe disso, mas esses 4 foram inseridos então no cânone e passaram a compor o Novo Testamento. Então o Novo Testamento se compõe de 27 livros, 4 são evangelhos. Essa parábola está nesses 3. É um dos momentos, ela é tida pelos estudiosos, eles nos apresentam assim, como a primeira das parábolas apresentadas por Jesus.
já de cima de um barco, porque a multidão pressionava, ele se afastou um pouco da margem para poder falar. E compôs esta parábola. Ela diz rapidamente o seguinte, todo mundo conhece, eu acho que eu vou repetir aqui, porque às vezes alguém não se lembra, na íntegra. Ela contempla basicamente essa questão do modo diferente de receber a mensagem do Evangelho, receber, assimilar e, consequentemente, a intensidade e a qualidade de resposta que cada um dá a essa mensagem. O semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e comeram. Uma parte caiu em terreno pedregoso. Ali a terra era pouco profunda, logo nasceu. Mas saindo o sol quente, como não tinha raiz, queimou. Outra parte caiu em meio a espinheiros. Crescendo os espinhos, sufocaram a semente. E por fim uma parte caiu em terra boa e deu fruto. A 100 por 1, a 60 e a 30. Ouça quem tiver ouvidos de ouvir. Essa é a íntegra daquilo que está escrito lá, resumidamente. Há algumas variações entre um evangelho e outro, mas na essência é isso. Essa última frase se repete em muitas ocasiões nos evangelhos, a gente vê. Provavelmente Jesus queria dizer, entenda quem puder. E eram muito poucas as pessoas que entendiam alguma coisa do que ele falava, principalmente quando falava em termos de parábolas. E é interessante que nos lembremos também que ele usou de parábolas acerca de assuntos um pouco mais complicados, que não convinha abordar talvez de modo mais direto, porém, sobre aquelas coisas que eram fundamentais, que de imediato as pessoas fossem tocadas por aquela mensagem, como amor, caridade, perdão, humildade. Sobre isso ele falou de uma linguagem direta, objetiva, sem usar de parábola. Nessa ocasião aqui, os discípulos o questionaram. Por que o Senhor fala ao povo por parábolas? Ele disse assim, porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não. Eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, não compreendem. E disse lá mais algumas coisas. E eles pediram a ele que explicasse a parábola, o que dá claramente a entender que nem eles tinham entendido. Aquela questão de dizer assim, a vocês foi dado compreender, foi mais uma generosidade da parte dele. Percebe-se isso claramente, né? Porque eles também não tinham lá grandes entendimentos. E ele, respondendo ao pedido deles, deu uma explicação. A mim me parece que essa explicação deve vir em primeiro lugar em qualquer possível tentativa de interpretação que a gente faça. Porque foi ele que falou, pelo menos está escrito que foi ele que falou. Só tem essa e talvez a do joio e do trigo, que eu me recorde, que a gente encontra uma explicação de uma parábola dada por ele mesmo. Porque para a maioria delas não tem nenhuma explicação. Ele disse assim, a semente lançada é a mensagem do Evangelho. O semeador, ele nem entra nesse mérito, é evidente que era ele próprio, o maior de todos os tempos. Mas nós podemos também dizer que qualquer pessoa que ensina, que prega, é um semeador. Um professor, por exemplo, é um semeador. Está o tempo todo lançando sementes, com a finalidade de vê-las frutificar. Então ele diz assim, a semente é a mensagem do Evangelho. Aquela que cai à beira do caminho e os pássaros comem, é quando a pessoa ouve e não compreende. Então vem o maligno e retira o que ali foi semeado
para que não frutifique. E aqui eu vou fazer uma pausa para uma reflexão, uma curiosidade, na verdade. São 3 evangelhos. Há algumas pequenas diferenças no modo de apresentar uma palavrinha ou outra, né? Essa, por exemplo, na explicação de Jesus, em Mateus, a gente encontra essa palavra aí que eu falei. Vem o maligno e retira o que ali foi semeado, para que não dê fruto, para que a pessoa não aproveite o ensinamento. Em Marcos, nesse mesmo lugar, está outra palavra, Satanás. E em Lucas, encontramos a palavra diabo. Vejam que é uma curiosidade apenas. No entanto, é interessante que façamos uma breve reflexão sobre isso. Breve. Ao olharmos para isso, obviamente vamos pensar assim, mas não é tudo a mesma coisa? Claro que é tudo a mesma coisa, mas não é aquilo que todo mundo pensa, ou que a maioria das pessoas pensam, ou que as religiões cristãs ensinam. Nós temos dentro do Espiritismo uma explicação muito melhor para esse tipo de coisa. As religiões cristãs tradicionais pretendem dar a esse personagem cidadania, CPF, RG, CEP, né? Nós, porém, sabemos que isso não existe, essa figura não existe, isso é meramente um símbolo para significar o mal, de uma maneira geral. Então vamos dar uma olhada nisso. Vem Satanás, retira o que ali foi semeado. Vem o maligno, retira. Vem o diabo e retira o que ali foi semeado para que não dê fruto. Existem muitos satanases. A palavra satã no hebraico significava adversário, opositor. Só isso. Diabo significa inimigo. Todos nós temos adversários, opositores, inimigos, por que não dizer? Não é? Internos e externos, não é? Adversários, satanases internos, todos os temos. As chamadas paixões, ou as más paixões, se quisermos ser mais precisos, como egoísmo, orgulho, inveja, cobiça, sei lá o que mais, cada um sabe de si, eu sei das minhas, e sei muito mal, mas cada um se conhece a si mesmo. Então sabe o quanto esses fatores internos podem atrapalhar, não só na questão da recepção do ensinamento, mas principalmente no tipo e na qualidade de resposta que se dá a ele. Mas nós também temos adversários externos. Esses malignos, satanases, esses diabos aí estão por toda parte, nos influenciando. É óbvio que ali, ao falar isso aí, a maioria já pensou em obsessor. É também, não resta a menor dúvida. Atrapalha, pode atrapalhar até muito. Mas vamos um pouco além. Nós todos temos amigos, conhecidos, que de uma forma ou de outra, numa intensidade ou noutra, exercem alguma influência sobre nós, interferem conosco. Mas tem também a imprensa entendendo todos os canais de comunicação, rádio, televisão, jornais, revistas. Hoje nós temos a figura da internet, que é altamente influenciadora, e, se nós permitirmos, fortemente perniciosa. Depende, é uma ferramenta, é algo que está aí, não tem dono, é terra de ninguém, cada um usa como quer, e cada um se permite a si mesmo também deixar-se atingir da forma como queira, ler aquilo que queira. Há quem goste disso, há quem goste daquilo,
há quem fique deleitado com determinadas coisas e há quem não goste. Então você é atingido, influenciado, se você quiser, por aquilo que você quiser, por aquilo que você permitir. Então, livros entre aspas, espíritas. Eu digo entre aspas, porque há uma enxurrada de livros que são despejados, assim, com uma frequência muito grande, dentro do movimento espírita. Hoje em dia qualquer um produz um livro, qualquer um publica um livro. Principalmente livros psicografados. O povo adora livro psicografado. Se for romance, melhor ainda. E se for do médium fulano de tal, aí então é maravilhoso, fantástico. E no entanto, nada se filtra, nada ou quase nada se examina, se aceita tudo. Se aceita tudo. Quando Jesus fala ali, ouve e não compreende, ele usa o verbo ouvir, que era peculiar ao seu tempo, porque escrever era muito difícil e muito raro. Hoje não. Hoje nós podemos falar assim: lê e não entende. Mas tem algo pior do que isso: não lê. Não lê o que deveria ler. E aí fica vulnerável. Não sabe discernir, não sabe filtrar. Nós temos uma informação aqui no capítulo 1, de novo, da terceira parte, em que os espíritos aconselham que os espíritas não desprezem nenhuma tradição religiosa, filosófica, porque em todas elas há grandes elementos de aprendizado, muito embora muitas vezes dispersos, perdidos em meio a um amontoado de contradições, de erros, mas que graças à chave que o Espiritismo dá, é possível coordená-los e extrair dali grandes verdades, em meio a tudo isso. Eis aí algo que deve nos estimular mais ainda a estudar profundamente a doutrina espírita. Porque como é que você vai ler um amontoado? Ele fala em tradição religiosa. Por exemplo, no Ocidente, nós temos aqui predominantemente a chamada tradição judaico-cristã. O pessoal chama assim, judaico-cristã. Ela está aqui. Isso aqui, caso não consigam ler aí, é uma Bíblia. Isso aqui é uma Bíblia. Uma Bíblia se compõe basicamente de Velho e Novo Testamento, para nós cristãos, que chamamos a Bíblia hebraica de Velho Testamento. O Novo Testamento é aquilo que se produziu a partir de Jesus, interessa somente a nós cristãos. Está aqui então uma tradição religiosa, bastante antiga. É possível encontrar aqui grandes verdades? Claro que é. Até no Velho Testamento. E esse até não é pejorativo. É porque é mais difícil, é mais complicado. É um trabalho de garimpagem. Mas veja, se as coisas estão perdidas em meio a uma série de erros, de contradições, como é que você vai localizar a verdade ali no meio? Se você não dispuser de um gabarito, de um filtro, que lhe permita fazer essa separação, uma peneira. Eu vejo essa peneira na codificação espírita. É a única que nos habilita. E é isso que os Espíritos dizem aqui, nessa pergunta e resposta. Com a chave que o Espiritismo dá, é possível coordenar essas questões e tirar delas grandes verdades, grandes ensinamentos. Então eu vou voltar ao que eu estava falando. Pior do que isso, não lê. Aquela pessoa que não faz questão nenhuma de aprender nada. Trata o Espiritismo como se o Espiritismo fosse uma religião tradicional, à qual você atende cumprindo determinados rituais, determinadas cerimônias. E esse é um dos graves problemas do movimento espírita brasileiro.
O Espiritismo não é isso. O Espiritismo tem o formato de uma ciência, tem o formato de uma filosofia com consequências morais. Você quer chamar de religião? Pode. Você gosta disso? Chame de religião. Mas entenda bem o que você está dizendo com essa palavra. Religião é uma palavra polissêmica, como a maioria das palavras, tem vários significados. Existe a palavra polissêmica, simétrica, e existe a assimétrica. Religião é uma palavra polissêmica assimétrica, ou seja, há um sentido dominante, que se você conversar, em qualquer meio que você conversar e usar a palavra, a maioria das pessoas vai entender de uma forma. É um conjunto de rituais, com dogmas, com hierarquia sacerdotal, com cultos, etc, etc, etc. Esse é o entendimento usual da palavra religião. Tá, e como é que o Espiritismo é religião? É no ponto de vista filosófico. Porque o que é ser uma religião do ponto de vista filosófico? Promover, trazer princípios que promovam a melhoria do homem, que consigam aproximá-lo de Deus, que tragam ensinamentos filosóficos que elevem a criatura, que mudem os seus sentimentos, que estimulem a criatura à prática da caridade, do amor, da solidariedade, mas não tem hierarquia sacerdotal, não tem culto, não tem dogma, não tem nada que caracterize uma religião na acepção usual da palavra. Então, se você disser que o Espiritismo é uma religião, é você que tem que explicar por que você acha que é uma religião, porque os outros vão entender. Ah, como é que vocês fazem casamento lá? Como é que vocês fazem batizado lá? Não, nós não fazemos. Mas que religião que é essa que não faz? Não é? Então você que vai ter que explicar. Você gosta de falar que é religião? Então fale, tudo bem, não tem nenhum problema. O Kardec falou as duas coisas. Ele falou que era religião e falou que não era. E explicou por quê. Né? Então, quando nós pegamos isso aqui, se você for examinar uma tradição como essa aqui, judaico-cristã, você vai perceber que existem grandes verdades, até no Velho Testamento. Mas você precisa realmente dessa chave que o Espiritismo proporciona, para poder coordenar essas informações e tirar dali aquilo que é realmente coerente e descartar o resto, até no Novo Testamento. O Novo Testamento está repleto de impropriedades, coisas que não combinam com a doutrina espírita, e o Kardec descartou, ou atribuiu àquilo ali o significado de parábola apenas, e nada mais que isso. As coisas são narradas aqui como fatos, como coisas acontecidas, e elas não fazem nenhum sentido para Kardec. Então ele coloca como parábola, apenas isso. Transformar a água em vinho, figueira que secou, tentações de Jesus, todas essas questões e muitas outras que são apresentadas aqui nos evangelhos como fatos, simplesmente ele dá a essas passagens o caráter de parábola, porque aquilo nunca poderia ter acontecido. Uma série de coisas que não tem nada a ver com o Espírito puro ou perfeito encarnado. O Espírito puro ou perfeito encarnado jamais teria fraqueza de nenhuma espécie. E o Evangelho apresenta Jesus em condições deploráveis, muitas vezes, não é? Pai, afasta de mim esse cálice. Senhor, por que me abandonaste? Isso não tem o menor cabimento. Às vezes a gente fala isso e muita gente fica chocada. Acha que a gente está inventando. Eu vou aqui falar e dizer por que eu estou falando. Na Revista Espírita de fevereiro de 1868, isso aqui é só um exemplo, só um. Há uma mensagem de São Luís que diz assim: os Messias, notem que ele usa o plural. Obviamente ele está claramente dizendo que espíritos desse tipo existem ao infinito. Aqui na Terra tem muita gente que acha que Jesus é o único, né? Seres superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis, daí por diante, acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação, atenção para essa frase,
acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. No livro A Gênese, capítulo 15, os milagres do Evangelho, Kardec trata no primeiro ponto, superioridade da natureza de Jesus, e ele vai falar acerca de Jesus ali. Um espírito puro ou perfeito, devia viver mais da vida espiritual do que da vida material, da qual não tinha as fraquezas, sua superioridade não era devida ao seu corpo, que era igual ao de todos nós, mas à natureza excepcional do seu espírito, que dominava a matéria de modo absoluto. Precisa mais? Não é necessário. É que muitas vezes as pessoas não entendem muito bem isso. Então ele vai dizer aqui mais, admitidos nos conselhos do Altíssimo, recebem diretamente sua palavra. Nós aprendemos com o Espiritismo que ou os espíritos puros ou perfeitos são os únicos detentores da verdade plena, conhecem a Deus e são os seus representantes pelo universo afora. Então aqui ele diz assim, verdadeiros representantes da divindade, da qual tem o pensamento, comungam o pensamento com Deus. Lembra que no Evangelho de João tem uma frase que fala assim, eu e o Pai somos um? E as religiões usaram para falar assim, Jesus é Deus, né? Ele está falando que Ele é Deus. Olha lá, ele está falando que Ele é Deus. Não é um símbolo, é uma linguagem, uma força de expressão. Ele queria simplesmente significar a unidade de pensamento existente entre Ele e Deus. Esses espíritos detêm a verdade, eles trazem consigo o pensamento divino, são infalíveis. A matéria não lhes impõe fraquezas, não lhes impõe restrições, não lhes impõe limitações, tentações, de forma que ele estava permanentemente na plenitude do seu poder espiritual. Não acontece conosco. A nós, espíritos como nós, a encarnação tolhe. Nós temos muitas das nossas faculdades reduzidas na encarnação. Ao desencarnar, ainda que gradativamente e não de imediato, nós entramos na posse de faculdades mais plenas, mais completas. Mas na encarnação nós ficamos mais limitados. Ele não, né? Então, eu vou fazer igual o Eurípides agora, camarada. Onde que eu estava? Isso, aí vamos deixar o semeador então semear, mais uma. Aí vem aquela que caiu na pedra, né? Terreno pedregoso, terra rasa, nasce logo, sal queima porque não tem raiz. Na verdade, por que essa nomenclatura de Satanás? Eu estava aqui, né? Não, aqui nós já falamos, né? Na visão espírita nós já falamos sobre isso, né? Sobre o quê? Maligno é tudo que é mal. Se você disser tal coisa é maligna, é porque ela faz mal. Então o que acontece? A expressão foi colocada como se maligno fosse um personagem, né? Veio o maligno e retira. Aí o outro colocou Satanás, o outro colocou diabo. Então fica essa coisa que é uma entidade malévola que vem e faz isso. No nosso entendimento, o que pode interferir conosco e prejudicar o nosso entendimento e atrapalhar o nosso rendimento espiritual é a nossa própria inferioridade, a nossa própria limitação e a nossa própria má vontade. Só isso. Esse é o maligno que existe em nós. Má vontade, falta de iniciativa, falta de aplicação, falta de esforço. E outra coisa muito interessante, o modo como nós somos suscetíveis de receber influenciações exteriores que tragam prejuízo, que interfiram com a nossa compreensão, atrapalham o nosso entendimento e interfiram com as nossas atitudes, nos deixarmos influenciar. Trata-se apenas disso. Aí tem aquela que caiu e morreu pelo sol quente. Aí ele vai dizer assim: quando a pessoa recebe a mensagem do Evangelho, a princípio com empolgação, com entusiasmo,
Mas sobrevindo as primeiras tribulações, perseguições, por causa da palavra, a pessoa se escandaliza e abandona. Essa é a palavra que está lá no Evangelho, é a expressão que está lá no Evangelho. É fácil de entender que na época de Jesus, declarar-se cristão, não só na época dele, mas também nos tempos que vieram logo após, declarar-se cristão era algo realmente muito arriscado, era colocar o pescoço na guilhotina, não resta a menor dúvida. Muita gente morreu por causa disso, defendendo a crença cristã e tudo mais. Ia para a ia para o circo, ia para leões e o diabo aquático, né? Aí, nós também a respeito disso, podemos trazer para o nosso meio. Podemos facilmente trazer para o nosso meio e localizar alguma coisa também entre nós, com relação a isto. É a empolgação que muitas vezes toma conta da pessoa logo que ela chega ao centro espírita. Porque em geral a pessoa vem ao centro espírita buscando soluções para os seus problemas. E às vezes fica uma coisa mal entendida. Algumas pessoas acham que o centro tem que resolver o problema dela. E esse é um problema sério, porque o centro não vai resolver o problema de ninguém. Ele vai ajudar cada um a resolver o seu problema. A doutrina espírita, eu vou repetir uma coisa aqui que eu disse no início, não sei se ficou bem clara. Eu não sei fazer palestra de autoajuda. Eu só, muito mal, sei fazer palestra espírita. Até porque a mim me parece que a força consoladora do Espiritismo reside exatamente no esclarecimento que ela traz para a criatura sobre todas as questões da vida. Essa visão diferente que o Espiritismo dá faz com que a pessoa compreenda as razões das dores, dos sofrimentos, as vidas passadas, o futuro de cada um, a realidade presente, o que é que se pode fazer, como lidar com as situações, fazer o bem, procurar, na medida do possível, fazer a caridade, fazer o melhor, para tentar mudar a situação, virar essa situação. Então, essa questão, muitas vezes, de achar que alguém vai resolver o nosso problema, isso me lembra uma coisa muito comum, quando a pessoa casa na expectativa de que o outro a faça feliz. Isso é uma burrice de uma enormidade tão grande, não é, mano? O sujeito que fala para a moça assim, eu vou te fazer feliz, é um mentiroso. E a moça que acredita nisso é burra. Porque ninguém faz ninguém feliz. Ou você é feliz ou não é, né? Um amigo nosso que já desencarnou, um espírita famoso, o Richard Simonetti, ele costumava, ele escrevia e falava assim, perguntaram a ele uma vez assim, como ser feliz no casamento? E ele falou, sendo feliz antes. Porque não espere que você vai ser feliz a partir do momento que você vai se casar, que aquela pessoa vai me fazer feliz. Não vai. É você que tem que ser feliz. Agora, pensar que o centro espírita vai te fazer feliz, vai resolver o teu problema, também é uma ilusão enganosa. Você que tem que resolver o seu problema. O centro espírita vai te ajudar, o espiritismo vai te esclarecer, você vai encontrar pessoas amigas, solidárias, que vão te amparar, te aconselhar, que vão te abraçar, mas resolver o seu problema, não vai. Então, às vezes a pessoa chega ao centro empolgada, começa fazendo parte de todas as atividades, quer fazer tudo que tem no centro, começa com força total, mas ainda não estudou, ainda não aprendeu, ainda não compreende direito o que ela está fazendo, para quem, para que está trabalhando. Ao perceber que o problema não se resolve, que as coisas não se modificam da forma como ela esperava, que a princípio ela experimenta um alívio, até porque os espíritos vão dar uma força, mas se a pessoa não se modifica, daqui a pouco voltam todos os problemas. Aí ela vai dizer, mas não está ajudando em nada, não resolveu o meu problema, eu vou embora, e some. Semente plantada em terreno pedregoso, nasce logo. Mas os primeiros problemas, primeiros sofrimentos, primeiras dores,
acabam com o entusiasmo. Tem a parte dos espinheiros, que nós vamos falar só 2 palavrinhas rápidas. Cai em meio a espinheiro. O espinho cresce, sufoca. Até tem um pouquinho de terra, porque nasce. Mas o que acontece? Ele fala assim: a pessoa recebe a mensagem do Evangelho, até aceita, mas o que acontece? As preocupações do mundo, as atrações mundanas, o fascínio das riquezas, acabam exercendo sobre a pessoa uma influência maior, acabam tendo preponderância, acabam desviando a pessoa daquele entusiasmo espiritual que havia brotado, mas que não teve firmeza, e as atrações outras, materiais, preponderaram. E por fim, uma parte cai em terra boa e dá fruto. Só que ainda aí, ele vai dizer, isso é quando cai num coração bom, receptivo, que acolhe a mensagem e procura fazer dela o melhor uso possível. Nós diríamos assim, que acaba resultando em boas obras, acaba resultando na transformação da pessoa, no seu melhoramento, etc, etc. Agora, ainda aqui, falando de diversidade, que a gente está falando disso desde o começo, ainda aqui Jesus contempla a questão da diversidade, porque ele fala, uma deu fruto a 100, outra a 60, outra a 30. Então mesmo aí ele fala, as pessoas são diferentes, nós somos diferentes. Então consequentemente, o modo de, ainda que recebamos bem, ainda que sejamos receptivos, que venhamos a dar a mensagem do Evangelho a melhor acolhida possível, e que ela nos leve a uma mudança, a um esforço, enfim, a boas obras, cada um vai responder numa intensidade e numa qualidade que lhe é própria. Então ele falou em 3, porque é uma coisa didática, mas ele podia falar em 7 bilhões, de maneiras diferentes. Ele falou só em 3, porque cada um é cada um, né? Então, para encerrar, todas as questões abordadas aqui nos levam a refletir sobre uma coisa básica: perante Deus, somos todos iguais. Mesmo que não tenhamos a mesma cor, mesmo que não tenhamos o mesmo nível social, mesmo que sejamos de sexos diferentes, mesmo que sejamos de raças, de etnias diferentes. Hoje o pessoal não gosta que fale em raça, né? Não pode falar. Hoje não pode mais. Então vamos falar em etnia, que é uma palavra mais bonita. Raça só tem 2, boa e ruim. Raça só tem 2, boa e ruim. Flamenguista e não flamenguista também. Então, camarada, a gente tem que aguentar essas coisas, né? A pergunta final seria esta, uma reflexão em torno dessa questão, principalmente da mensagem do Cristo. Diante da mensagem do Evangelho, diante da mensagem espírita, que nós consigamos refletir, nós com nós mesmos. Que tipo de terra sou eu aqui, ao longo dessa vida? Como é que eu estou sendo? Porque beira do caminho é terra dura, terra que não aceita nada, agora não é hora, deixa para lá, deixa para depois, não estou interessado. Terreno pedregoso é aquele que é fogo de palha, começa, mas não, muita iniciativa e pouca acabativa, né? Espinheiro, qual o grau de preponderância que as coisas materiais têm sobre nós, como nós permitimos que essas coisas interfiram com o nosso progresso espiritual, se elas nos prejudicam muito ou pouco ou nada, ou se nós somos terra boa, e se somos, em que grau? 100, 60, 30? Difícil, pode ser 20, 10, 5, o importante é ser terra boa, acolher a mensagem, e tentar fazer dela o melhor uso, porque o maior interessado em subir, em melhorar, para ser feliz, como foi dito aqui, ela diz ao homem o que ele deve ou não fazer, e ele só é infeliz quando se afasta dela. A mensagem do Cristo, pelo menos do ponto de vista moral, indubitavelmente, traz a lei divina na sua mais pura expressão. Portanto, viver o Evangelho é viver a lei divina, como nós imaginamos que seja. Que Deus nos abençoe e muita paz a todos.